lindo de bonito. E eu organizando as coisas aqui em outro celular, falando com vocês, como sempre, bom dia. Obrigada desde já pela companhia que vocês vão fazer aqui na nossa live de hoje, no @NiraSantosLocutora. Mandem esses links para quem estiver ouvindo, a Manchester, porque vai ser simultâneo, né? Ouvindo a nossa Manchester e fazendo aí a participação aqui pela nossa internet, aliás, a nossa live. Deixa eu ver. Agora eu testei, tô testando aqui porque liguei o microfone e fico aí perdida, né, gente? Seguinte, teremos hoje, o nosso convidado já está ali, ó. Dr. Paulo Vitor, ele que vai estar falando conosco, ó, sobre fisioterapia, osteopatia e acupuntura, acompanhando um pouquinho de cada coisa, ou aquilo que se destacar mais entre as dúvidas de vocês. Então, 995280101 e o 998635140, que é o nosso telefone da produção do Entrevistas. Você entra em contato em qualquer dia, tanto contato comercial, como também tirando dúvidas do programa, fique à vontade. Vamos começar a nossa live agora e fazer aí as suas dúvidas serem sanadas com o nosso convidado a partir de agora, e sintoniza também 93,3 aqui na Manchester, tá bom? Vou posicionar pra gente começar. Aí, muito bem. É isso, meu povo lindo de bonito. Tô aqui. Claudio Omar me chamou, já está ali do outro lado, já assessorando a gente aí na mesa de som. E eu já estou na live, tá, gente? Já estou na live fazendo aí a participação de vocês agora, também através do nosso Instagram, né? Estávamos nos ajustes finais. Hoje eu fiquei para lá e para cá, para lá e para cá. E aí acabou que colocamos, deu tudo certo, né? E estou falando com você diretamente aqui no Instagram, @NiraSantosLocutora, e falando também na nossa Manchester, 93,3 do seu rádio. E isso é muito bom, porque todos os sábados nós temos aí profissionais, personalidades que nos brindam com a sua participação, a sua presença aqui na nossa Manchester. E hoje, claro, não é diferente, já tomando uma aguinha e eu aqui, ele olhando a minha, vai e volta, o doutor olhando para mim. Olhando para mim, vai e volta. E eu falei com vocês da presença dele aqui hoje, desde a hora que nós abrimos aí a nossa programação, né? E essa presença, como todas as outras, né, são presenças que valem a pena você participar, você ficar de ouvido antenado. Se não pode participar da live, eu entendo, porque um sábado pela manhã, muita gente aí no comércio, muita gente aí se dirigindo, fazendo, né, o transporte aí no coletivo, ou nos carros de aplicativo, ou nos táxis, ou no seu carro particular, trabalhando, rodando, no caminhão de entrega. Nós queremos que você nos ouça e, na medida do possível, se puder entrar aí no nosso Instagram, ótimo. Mandar link para as pessoas também, ótimo, para eles compartilharem e assistirem conosco. Caso não dê certo de você assistir, com certeza vai ficar gravadinho ali. Você vai ver a minha participação desde o início do Vai e Volta aqui no nosso Instagram. Fica bonitinho lá no nosso feed, e você pode acessar depois, tirar todas as suas dúvidas, ouvindo novamente as respostas, ouvindo as explicações do Dr. Paulo Vitor Freitas. Gente, ele é graduado, fisioterapeuta graduado pela Univangélica, formado em acupuntura pela Unisaúde e em osteopatia. Já tem gente que perguntou para mim, o que é osteopatia? Já ele responde. Deixa eu terminar de falar, porque ele reabilita pessoas há 17 anos, tirando dores. Gente, dores. Pessoas com dores de coluna, igual eu falei para vocês, dores de cabeça, fibromialgia. Gente, dores fibromiálgicas. Eu tenho amigas que têm, eu tenho amigos, gente, é sofrido, como toda dor mas parece que a fibromialgia castiga, porque ela castiga o corpo todo, né? Então, ó, mamãe, papai, tem recém-nascido aí com cólica,
nos ouça. Refluxo, você sofre com isso? Com o intestino preso e que não deixam aí papais e mamães dormirem tranquilos à noite? Seus problemas acabaram. Para você poder... Lembrou? O Cláudio riu ali. Lembrou? Por quê? Porque conhecimento, eu já falei, gente, isso a gente aprende, ninguém tira, né, de você. E o melhor, ele vai sortear a consulta hoje aqui, na nossa entrevista de hoje. Nossa entrevista, nosso bate-papo. Então, bom dia, doutor Paulo Vitor. Eu quero que o senhor já comece aí falando. Eu vi que tem 3 especialidades aqui. Vai dar o seu bom dia para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Vi que tem 3 especialidades. Muito conhecimento de uma pessoa só e a cada dia aprendendo mais, né, doutor? Com certeza. Bom dia para todos os ouvintes, quem está acompanhando a gente aí pela live. Olha, realmente, viu? 17 anos e 3 especialidades, elas me garantiram muita experiência. Graças a Deus. Gente, é muito bom. E tenho, desde ontem na chamadinha que eu fiz do programa, gente, já teve gente falando para mim, nossa, doutor Paulo que vai estar lá amanhã. Já eu dou uns recadinhos que chegaram para mim, para o senhor, doutor Paulo. Muita gente já prestando bem atenção no que o senhor vai falar hoje aqui. Certo, tudo bem. Bom, vamos responder a pergunta de 1 milhão? O que é osteopatia? O que é osteopatia? Tem muita gente que fala osteopata. gente, o que isso trata? Certo. Vamos lá, que especialidade é essa? Bom, a osteopatia ela surgiu nos Estados Unidos em torno de 1873, por aí, através de um médico que chamava Andrew Taylor Still. Ele descobriu que quando ele manipulava ou quando ele percebia que tinha alterações musculares e ele conseguia corrigir isso de alguma forma, manipulando ou tratando com alguns medicamentos da área, da época dele, sim, os pacientes dele melhoravam muito. E daí ele começou a se aprofundar mais nesse conhecimento, desenvolvendo filosofias, e daí ele criou a osteopatia. A osteopatia, ela praticamente... Ela facilita o corpo a promover a função de autocura. Eu não curo ninguém. Sim. Eu facilito o corpo nós temos essa habilidade. Com isso, e isso me abriu muito a cabeça. A acupuntura, ela tirou os meus limites como profissional. Mas é diferente, tudo é relacionado à acupuntura, né, doutor? Fora o benefício que traz para a saúde, sim, em termos de te tirar de remédios pesados, não é isso? Isso é uma vantagem muito grande que a acupuntura tem. Ela consegue fazer com que o seu corpo fique bem, a ponto de você ter que reduzir alguns medicamentos ou até tirar o uso de alguns. Exato, tudo isso, todos esses transtornos têm que ter um diagnóstico preciso, né? Uma investigação do profissional. Sim, exatamente. É necessário ter um acompanhamento, um diagnóstico fechado, em vez de você abraçar aquela doença, abraçar aquela etiqueta de alguma coisa. Isso. Eu acho que realmente é muito precoce você chegar e falar assim, eu estou desatenta, eu tenho TDAH hoje. Exato! Não. Aquela pessoa que tem anos que fala assim, não adianta, depois de uma certa idade, eu não durmo direito, eu tenho insônia. E ela nos dá essa qualidade de vida, porque sono é uma qualidade de vida, uma boa noite de sono para o descanso. Nossa, olha, não queira sofrer de privações do sono, porque isso desregula tudo. Pois é. Sabe, eu vou assim, fazer meio que uma ponte entre a osteopatia e a acupuntura. Sabe por que elas dão muito certo, na maioria dos casos? Porque a gente trata muito o sistema nervoso central, que seria o grande chefe, o computador, a placa-mãe, sabe? Aquele que é responsável pelo corpo. Sim. A gente acalma ele de alguma forma. Pela osteopatia, eu faço isso pelas mãos, né? Que é um tratamento manual. Agora, pela acupuntura, embora eu utilize agulhas, eu promovo esse benefício para o corpo. Então, através das agulhas, eu estimulo alguns pontos certos e o cérebro ele vai liberar algumas substâncias que vão fazer a gente relaxar, vão fazer a gente dormir bem, entrar num estado de... como seria hibernação, um soninho bom, descanso de qualidade, para que ele possa se recuperar. É impossível você
promover saúde se você não dormir bem, se você não relaxar seu corpo. E é verdade, doutor. Eu passei a ter uma qualidade de vida de uns anos para cá que eu não larguei. Entenda? Vicia, tá, gente? Já aviso. Faz acupuntura uma vez, você não consegue ficar mais sem. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu acho que tem uns 5 anos que eu faço acupuntura e aí as pessoas que nunca fizeram falam assim, você é doido? Você é doido? Vai lá para poder se agulhar e tal. Mas assim... Uma coisa, nós temos, eu quero até que o senhor, que é o profissional aqui, o especialista aqui, eu estou falando como paciente, mas algumas coisas, obviamente, só o profissional pode dar a chancela ali. Não é de uma hora para outra também, é um trabalho de formiguinha, mas assim, não é assim, eu fui lá hoje, fiz uma sessão de acupuntura, pronto, comecei a minha primeira. E aí já quero um benefício imediato. Não é assim, o corpo tem que ir se adaptando, não é isso? Isso. Eu sei que muitas pessoas às vezes ficam muito frustradas, porque eu tenho a esperança de sarar da minha ansiedade hoje. Porém, eu costumo comparar como se fosse uma academia. Você entra na academia hoje e você não pode levantar 15 quilos de uma vez. Ótimo. Né? Você tem que progredir suas cargas. Né? A mesma coisa é com a acupuntura, é com a osteopatia, é com a própria fisioterapia. Isso. Por isso que existem vários protocolos onde nós sugerimos que os pacientes eles estendam sim uma quantidade maior de sessões e tudo, porque aquilo tudo vai conseguir ajudar. Porém, não dá para mim fazer tudo de uma vez. Eu me cobro muito como profissional com isso, sabe? Às vezes eu penso assim, poxa, olha, eu queria que essa pessoa saísse daqui zerada. Eu queria que ela saísse daqui com a dor de coluna, chegasse ali na esquina, desse uma cambalhota e caísse de pé, sabe? Porém, não é assim. Não é dessa forma. O corpo das pessoas responde de maneira diferente, sabe? Quem cuida da saúde responde melhor. Isso é indiscutível. Quem se alimenta bem, quem consegue dormir bem, quem faz atividade, prepara o corpo para a saúde. Isso. Né? Então, se uma pessoa que ela está sedentária no momento, ou então uma pessoa que se alimenta mal, ingere muita bebida alcoólica, drogas, enfim, essa pessoa ela tem uma condição menor de recuperação em comparação a outras pessoas que já cuidam. Exatamente. Porém, elas também podem se beneficiar, elas podem chegar a atingir o objetivo que a gente quer. Não é só porque uma pessoa é sedentária que ela vai sofrer de dor de coluna o resto da vida. Né? Eu consigo tirar os sintomas, eu consigo tirar ela da crise, porém é necessário manutenções. É necessário que a pessoa ela mude hábitos, que ela consiga entender o que está acontecendo com ela. Quando a pessoa entende, ela fala assim, poxa, olha, eu estou acima do peso, o meu médico falou assim, você está assim porque você está gorda. Não. Muitas vezes não é pela gordura, não é pelo sobrepeso que ela tem. Não, é uma causa mecânica. Às vezes, causas mecânicas, eu vou e faço os ajustes de osteopatia, né, que ajudam muito. Então, por exemplo, se tem uma articulação que ela está mais comprimida, que ela está mais travada, gerando dor, então eu faço os ajustes e isso melhora, né? Independente se a pessoa é obesa ou não. Se fosse assim, todo obeso seria dolorido. E teria dores todos os dias e contínuas, né? Sim, eu conheço muitas pessoas que estão de sobrepeso ou até obesas que não sentem as dores que as outras pessoas mais magras sentem. Sim, e às vezes a pessoa obesa, entre aspas, porque é claro que a gente não tá, eu faço aqui os comentários, gente, e converso com o profissional e ele me corrige, eu sempre peço assim, me corrija se eu estiver errado, porque eu vou fazer uma comparação aqui, tem uma pessoa magrinha ali e tem uma pessoa ali no sobrepeso ali, né? Eu não vou dizer obesidade mórbida, não vou dizer o sobrepeso, que faça exames de sangue entre um e o outro. Aquele sobrepeso está com colesterol normal, não está alterado, está tudo tranquilo, porque ninguém sabe o motivo daquele sobrepeso. E aquela pessoa que é magrinha, eu como de tudo e tal, não engordo e tal, tá com colesterol lá nas alturas. Sim. Não funciona assim, doutor? Funciona. A aparência não significa que a pessoa é mais saudável que a outra. Não, o peso não significa que a pessoa é mais saudável que a outra. Não. Não é isso? Exatamente. A gordinha que vos fala aqui, eu falei isso porque eu fiz exames, obviamente eu sou de uma pessoa que cuida muito da minha saúde, fiz exames, faço exames rotineiros e os exames de sangue, a minha endocrinologista
ginecologista que faço acompanhamento com ela, a doutora Karine, que ainda vou trazê-la aqui para conversar, ela me falou que eu ia ganhar estrelinha. Estava tudo normal, tudo assim maravilhoso. Uma coisinha ou outra que é a vitamina D, a única, aliás. As vitaminas estavam todas boas, colesterol no sentido que tem que estar. É tomar sol, né, Cláudio? Tem que tomar solzinho aí. O problema é esse, meu povo, não tomo sol, porque eu vou falar, não tenho essa paciência que as minhas amigas têm de ficar lá no sol se bronzeando. Eu falo, não, já basta a melanina que a pessoa já tem, e eu só ativo ela vez ou outra, os braços na janela do carro, aí pega o sol, mas eu ficar exposta no sol, eu vou falar, é difícil. E assim, como para mim, mesmo porque a correria do dia a dia, às vezes final de semana, porque quem trabalha com comunicação é mais ou menos isso, final de semana a gente trabalha mais do que no meio da semana, mas é essa comparação que a gente faz. Então, se fosse assim, eu andaria lotada de dores, porque eu tenho aí um sobrepeso que vem devido ao hipotiroidismo, a gente obviamente faz aí todo o acompanhamento. O meu problema não é comer, é o contrário. Eu não como, eu passo longos períodos sem comer e isso atrapalha já no metabolismo lento, né? E é um outro julgamento que as pessoas às vezes olham e falam assim, é só fechar a boca que você emagrece. Sabe nem do problema da pessoa e fala, é só fechar a boca. Aí por isso que tem pessoas que se frustram. Aquelas que não têm informação, fecham a boca, mas eu fico aqui, eu só como metade de um pãozinho, eu nem faço isso, faço jejum a manhã inteira, e aí eu só almoço, não como mais nada o dia todo, fica lá tonta, sem força, e acaba por não emagrecer. E tudo isso são consequências de pessoas que têm outros tipos de problema, que não seja a comida, para poder estar naquele sobrepeso. Então, o julgamento hoje em dia, infelizmente, as pessoas julgam só de olhar a aparência, o peso das outras, a roupa das outras, não sabe das condições de ninguém. Na acupuntura, estou batendo nessa tecla, julgam que deve ser um tratamento dolorido demais. Conta para eles que não é assim. Não é. Embora se trabalhe com ponta, né, com agulha, a acupuntura não, ela não causa uma dor maior do que a pessoa já tem. Sim. Sabe? E dependendo das regiões do corpo, você nem sente a agulha. Sabe? Não sei, é o que eu falo. Não Algumas sinto. você pode sentir sim, principalmente regiões onde não se tem muita musculatura, sabe? Tem mais nervosas ali, isso, né? mais próximas dos dedos, mas não é nada que você não suporte. Mas e outra, detalhe, não é porque eu fico em sessões de 20, às vezes 30 minutos, não é a sessão toda, é só a picadinha que sente, não é dor, é só a picadinha que sente e pronto. Agora, outras regiões, como o senhor bem falou, coloquem, a gente nem sente que a agulha está ali. E ela é grande, por quê? Dependendo da região, vai um pouquinho lá, vai outro. Tem horas que eu olho assim e falo, meu Deus do céu, que tamanho de agulha é essa? E tem umas que é maiores que as outras, né, doutor? Sei. Olha. Doutor, aqui, Marcos Antônio está no Recanto Sol nos ouvindo. Bom dia, doutor Paulo Vitor. Dor na coluna realmente castiga demais, é muito sofrido. Se ele fala, ele está falando com propriedade de causa. Né, Paulo? Ô, Marcos, então, o doutor está aqui para sanar essas dúvidas. Eu ainda tenho aqui, porque agora começou a chegar, doutor, já falei. Certo. Quando começa a chegar a enxurrada, eu quero que o Cláudio ouça aí os áudios que eu mandei, estão fixos aí na primeira página, veja quais são para o doutor, né? E depois você passa para a gente aqui na medida que forem chegando. Bom dia, Nira, minha linda, tudo bem? Pergunta aí para o doutor. Eu tô com uma dor no braço que eu não consigo erguer, já até sei, não consigo erguer o braço, mas essa dor castiga. Será que pode ser coluna? Estou tomando um remédio para tirar a dor, anti-inflamatório, mas mesmo assim eu não estou conseguindo erguer o braço. Eu imagino que seja essa posição aqui, né? Ou então a gente vai amarrar cabelo, só de erguer assim a gente já não consegue. E aí tá assim, nem amarrar o cabelo. Meu nome é Maria do Espírito Santo, estou falando aqui do setor Daiana. Um abraço, muito obrigada pelos esclarecimentos.
O que, mais ou menos, ela pode ter? Porque é claro que, longe, sem o senhor fazer aí uma consulta, tem que ter um diagnóstico. Mas, pelas características, o que pode vir a ser essa dor da Maria? Certo. Bom dia, Maria, Marcos, Antônio, né? Obrigado pela participação aí. Bom, esse tipo de dor está parecendo um ombro congelado. O que é um ombro congelado? É quando você tem algumas limitações estruturais. O que seriam? Uma articulação que ela não se movimenta por falta de lubrificação, que pode ser o caso dela. Pode ser uma tendinite que apareceu e aí impede ela de aumentar o movimento por conta da dor, né? Então, nesse caso, pode ter ligação com coluna? Pode. Olha, no ombro, doutor? Pode sim. A osteopatia aqui no caso, ela me dá uma linha de raciocínio muito boa. Então é assim, eu penso logo no que pode estar governando essas estruturas, que são os nervos. Os nervos saem da coluna. Por isso que eu não abandono a coluna, entendi. Sabe? Então, assim, é uma chavinha que eu normalmente uso nos meus atendimentos? Então, eu avalio a coluna, eu sei quais são os nervinhos que vão ali atingir aquele ombro, eu sei aonde eles saem e eu vou lá verificar. Falo, olha, o que é que está acontecendo aqui no começo dele? Quando ele sai ali do pescoço e ele vai em direção ao ombro. Então eu começo a verificar como é que está o nível de tensão e aí eu vou e começo a fazer as liberações. E com isso a pessoa ela pode recuperar, descansar mais o ombro. Aí depois eu tenho mais condições de avaliar. Falar, olha, o ombro está aqui, mas só que tem um ossinho aqui que está mais durinho, tem uma articulação que está presa. E eu sei que esse movimento não sai por causa desse. Muitas vezes não é porque está no ombro que eu tenho que mexer no ombro para melhorar. Então eu tenho que mexer às vezes o que está em volta dele. Então ela pode estar relacionada com coluna? Pode. Ela pode estar relacionada com o pescoço. Ela pode estar relacionada aqui na clavícula, que é esse ossinho aqui do lado, até a costela. Mas, por aí vai. Bursite. Sim. Também, nesse caso, a bursite é aqui no ombro mesmo. Sim, aqui, inserida aqui no ombro, né? Minha mãe, minha saudosa mãe, ela já teve, aí teve que fazer infiltração, é uma agulha imensa também, coloca assim, mas parece que tira com a mão. Porém... a mesma hora que fez a infiltração, saímos assim, teve um episódio que ela teve que dar assim, tipo um trotezinho, uma corridinha daqui assim até ali, e para não deixar cair, se eu não me engano era um bebê que estava junto com a gente. Aí a dor voltou assim automaticamente violenta, né? No mesmo dia que fez a infiltração. Eu não sei se tinha que ter um repouso, alguma coisa assim, porque eu não acompanhei a consulta, mas bursite também a osteopatia cura, assim, cuida ou tem que ter uma como é que fala? Um trabalho em conjunto. Certo. Bom, você falou de uma coisa muito interessante aí também, que são as infiltrações. As infiltrações, elas são boas. Elas são, assim, essenciais para quem sofre de muita dor. Por exemplo, a gente trava um braço, uma coluna, muitas vezes a gente faz aquilo e a gente volta para a realidade, porque aquilo ali tira toda a paz da gente. Né? Sua qualidade de vida. Exatamente. Mas só que meu Deus. O Edmar tá acabando com a rádio. Só avisa ele depois que tá saindo tudo no ar, Cláudio. Certo. Então, assim, as infiltrações, você faz uma aplicação hoje. Aquele momento que você não tem a dor é o momento ideal da reabilitação. Não é porque a dor foi embora, você vai para casa fazer repouso e esperar a dor voltar. Não é isso. Aí é onde entra a fisioterapia. Aí é onde entra os alongamentos, aonde entra o fortalecimento. A fisioterapia, na verdade, é o fortalecimento inicial. Do músculo ali ao redor da dor. Sim. É mais ou menos isso, né, doutor? Sim. No caso da bursite, né? Sim. A bursite aqui, tudo que termina com it é uma inflamação. Então, se a bursite está inflamada, então ela pode estar sendo sobrecarregada. Sim. Eu tenho que tirar essa sobrecarga dela
Aí eu alivio a estrutura da bursa, né? E depois, quando ela volta ao normal, eu tenho condições de movimentar melhor o braço. Entendi. Aí é onde eu começo a fazer todo o reparo, todo o fortalecimento, não só desse braço, mas praticamente da cintura para cima todinha. Que maravilha. Sabe? Tudo que pode estar relacionado com ela. Então, são musculaturas daqui de cima do ombro, são musculaturas da costela, são musculatura do peitoral, das costas. Então, tudo pode estar sobrecarregando aqui, então eu tenho que cuidar bem disso. Gente, eu só vou dar um detalhe aqui para quem está nos ouvindo na 93.3, porque a gente está fazendo aí a live no Instagram, @NiraSantosLocutora, e também aqui na Manchester 93.3. Onde você estiver, se você puder entrar na live, o interessante hoje, por quê? Porque tudo o doutor está demonstrando aqui com gestos, os locais, ele aponta nele, ele aponta em mim, como ele fez agora da bursite. Quem está acompanhando na live pode ver o que ele está demonstrando. Então, eu já vejo que está crescendo aqui o número de pessoas na live e realmente é interessante, principalmente porque tudo que ele está falando, osteopatia, a acupuntura, que mostra às vezes alguns pontos, e a fisioterapia, falando então de articulações, né, e terminações nervosas, é interessante ver, se tiver aí a sua dúvida, fazer a sua pergunta e ver ele demonstrando aqui pra gente, tá? Então estamos lá, @NiraSantosLocutora, tivemos um probleminha no começo da live, eu até tô aqui com o coração na mão, que eu não sei se salvou ali, mas se não salvou, o restante pegou ele começando a falar da acupuntura, a internet estava numa oscilação, hoje não está ajudando muito a gente, mas agora parece que estabilizou, e isso é na cidade inteira. Então, @NiraSantosLocutora, vai lá, porque nós só vamos para o intervalo e voltamos com muito mais perguntas. Gente, tem perguntas que vocês estão fazendo, os áudios vão ser todos passados na medida que forem chegando aqui para o Dr. Paulo Vitor, que está nos falando de 3 especialidades interligadas que são tratamentos para acabar com muitas dores aí, tá bom? Então fiquem aí e a gente volta já, 9h50.
Esse aí parece que é o João. Eu vi no perfil a voz dele, é o João Tramontina, se eu não me engano, né? Mas vamos lá. E o Cláudio tá ali. Gente, olha, deixa eu ver se eu liguei direitinho aqui. Estou dizendo pro doutor que eu boicotei, deixa eu ver se tá ligadinho, tá? Tá. Eu tô dizendo que eu boicotei vocês, porque antes, os bastidores lá na live, né, no Instagram, dava pra gente conversar aqui, o pessoal ficava ouvindo tudo, porque tinha aquele negócio dos bastidores, né? E agora tem algumas coisas que os profissionais têm, que é o making off, né? E tem umas coisas que as pessoas perguntam e às vezes a gente tem que mostrar aqui antes de ir pro ar, então eu achei melhor colocar essa dinâmica aí. Colocamos aqui um microfone de lapela, tem ali, dá para poder mutar, né, a live. E agora, e estão vendo eu rindo lá, e sabe que as minhas gargalhadas não são nada discretas, né? Nada discreta. E aí, o doutor aqui, eu fui falando de algumas coisas particulares de saúde, e ele me perguntando aqui, a gente caiu na gargalhada por conta disso. Mas era idade, gente. Ele perguntando a idade do meu filho, perguntando aí. Quando eu falei a idade do meu filho, foi: quantos anos você tem? Eu amei. Por quê? Isso para mim foi um elogio, né, meu querido? Pela idade do meu filho. Ele falando: quantos anos você tem? Se eu ver o barbadão que é do meu lado, que eu vou te contar, eu ando com ele na rua, fico pensando que ele é meu namorado. Ele fala: mãe, você me atrapalha, mãe. E eu atrapalho. E eu falo: e você também? Quem vai olhar pra mim com tudo desse tamanho? Mas vamos lá, é bom, né, doutor? Mas, doutor, o senhor, estamos aqui, gente, com o doutor Paulo Vitor, que é osteopata, é fisioterapeuta e também acupunturista. E nós já passamos assim um apanhado geral na primeira hora, primeira bloco, um apanhado geral do que o doutor faz e o que é cada uma dessas especialidades que ele tem. E aí ele foi também respondendo algumas perguntas, e eu peço que você faça a sua pergunta pelo 995280101 e o 998635140 também. E o que é melhor, para quem puder acompanhar, eu sei, né, que para quem pode, porque tem muita gente que não tem como acompanhar, mesmo porque vocês que estão no trânsito, mesmo porque vocês que estão aí atendendo o comércio, apenas às vezes ouvir, mas vai ficar salva a live e vocês vão poder acompanhar aí depois e esclarecer as dúvidas, possivelmente alguma pergunta que você fez e não deu para ouvir porque ficou ocupado no momento, ou teve que sair da live. Mas convido você a ir para a live no @NiraSantosLoutora. Lá você vai conhecer o nosso convidado, Dr. Paulo Vitor, e vai esclarecer também muitas dúvidas. E o que eu quero falar para você aqui, o que não der para ele responder aqui, ao vivo, conosco, no nosso bate-papo, que é onde começou essa rodada de perguntas, às vezes ele põe ali um detalhe ou outro e vai se estendendo, e a gente vai se estendendo aqui, ele vai levar, eu passo tudo para o WhatsApp dele, e ele sempre na rede social dele, ele vai dar o @ aí também dele, né, o endereço aí no Instagram, ele sempre abre caixinhas lá e as pessoas tiram suas dúvidas. Ele vai responder o que ficar sem resposta hoje, ele vai responder lá na caixinha dele, vocês acompanham depois, ok? Combinado? Então, beleza. Eu tenho aqui um super abraço para, deixa eu ver, o meu amigo Pedro, que está aqui, está carregando o áudio, viu, Pedro? Já, ele, a dona Guilhermina, deve estar ouvindo aí, ele mandou aqui uma pergunta, vou mandar ali para o Cláudio, peraí, deixa eu colocar aqui, e aí ele vai ouvindo lá, enquanto a gente está no ar que não dá para acompanhar, sim, e vai fazendo aí as suas explicações. O senhor andou olhando aí também, porque sim, ele está de olho também nas perguntas aqui da nossa live. Escolheu já uma aí para responder? Tem uma da live aqui. Bom dia, Nira. Eu tenho artrose na coluna. É da Lucineide Romano. Bom dia, Nira. Eu tenho artrose na coluna. Sinto muita dor. Acordo com a coluna doendo. E o doutor me indica para acabar essas dores. Eu faço musculação e zumba. Essas atividades é adequada para minha coluna? Olha, boa pergunta, hein? Que bom que você está fazendo atividade física. Porém, se você está sentindo dores na coluna, pode ser uma sobrecarga.
E sobrecarga, ela pode afetar a artrose. A artrose é o seguinte, você já pegou uma coxa de frango, já? Sim. Você já comeu toda a carne da coxa, já? E tem aquela ponta que é brilhante, redondinha, sabe? Aquela ali, isso, aquela bem brilhantinha. Eu gosto. Aquela ali é a cápsula. Quando a cápsula, ela desgasta, ela vai se corroendo até chegar no osso, isso é artrose. Né? Entendo, doutor. Conheço muito bem a artrose. Pois é. Joelhos conhecem, né? Joelhos conhecem, tudo bem. E aí, então, para artrose, o que a gente pode fazer para melhorar a artrose sem passar por osteopatia ou por acupuntura? Seria realmente fazer as atividades físicas, né? Porém, se você está sofrendo de artrose, de dor, e você está fazendo os exercícios e pode ser que os exercícios estejam piorando a artrose, então é necessário você rever, diminuir às vezes um pouco as cargas ou mudar a estratégia de treino. Tem que ter um acompanhamento também. Sim, é interessante. Mesmo com o instrutor de academia, você pode trocar, ou então com o personal, seria melhor o personal, certo? Isso daí poderia ajudar. Em relação à zumba, que é uma atividade de muito impacto, né? Eu não falaria para você sair da zumba por enquanto. Eu não pude fazer. Porém, você pode reduzir os movimentos, você pode diminuir os saltos, né? Até você melhorar da coluna. Melhorou a dor, então a gente foca no fortalecimento das musculaturas da coluna. Aí sim, você, depois de um tempo, você pode voltar a praticar a dança ou atividade de uma maneira normal, né? Como todos os outros. Sim. Isso serve tanto para quem faz isso, tem artrose, ela no caso é coluna, mas também os joelhos e tal, para poder, o meu caso é joelho. Aí o que acontece? Tem aqui, bom dia Nira, eu estou na sintonia, é a Letícia Neves, residencial Ipanema, e ainda surgiu aqui uma pergunta. Nira, bom dia. Rosana Cardoso da Vila Norte. Tenho dor no corpo. Fiz uma sessão ela colocou agulha, deve ser a acupuntura, óbvio, e na hora não achou o nervo que estava doendo. Então a médica não quis fazer mais. Todo respeito pelos médicos que não acreditam na minha dor. É uma dor que não dá para explicar. Eu fico sem resposta quando vou ao médico. Rosana Cardoso da Vila Norte. Gente, tem outro detalhe. Antes do doutor responder a Rosana aqui, se você, porque ela já mandou, dando aqui o nome e o bairro, se você quiser fazer alguma pergunta em particular, assim, para o doutor, olha, mandando o seu problema e sem falar o seu nome, coloca em cima assim, não precisa ler o meu nome, eu não me identifique. Aí eu peço a ele, só falo a pergunta e ele responde normalmente, combinado? Doutor, características nós começamos a falar de fibromialgia e não terminamos lá no começo, né? Certo. A pessoa aqui. Vamos então entrar pelo jeito nessa seara aí. Não sei se é isso aqui, mas tem uma característica. Sim, tem uma característica muito forte de fibromialgia, né? Então, quando a pessoa ela tem a fibromialgia, normalmente, quando ela sente muitas dores no corpo, dores inexplicáveis, ela tem uma fase de sono ruim, ela dorme muito pouco, coisa assim de 2, 3 horas, e ela estende as atividades ao longo do dia, assim, exageradamente, sabe? Então, ela não dá tempo para o corpo recuperar. Mas isso também é uma coisa que tem vários fatores que influenciam nisso. Por exemplo, o convívio familiar, pode ser que ela não esteja no convívio familiar ruim, problema na relação, problema no trabalho, enfim, desemprego, sabe? Tem muita coisa que pode influenciar nessas dores. A dor psicossocial, no caso. Sim, né? É a que a gente, grosso modo, de novo, falar, é a psicológica, se fosse falar, né? Sim, também. Tem gente que... Porque assim, quando a gente não tem a característica, eu falo aqui enquanto povo, enquanto paciente que não entende muito do que sente às vezes. Se fosse para falar, a gente costuma falar, deve ser psicológico, e toda vez que eu faço aquilo assim, ou toda vez que acontece isso, eu fico com essa dor e quando eu esqueço, logo passa. É por isso que eu bato nesse ponto, às vezes, em alguma coisa que o senhor fala, se é o caso de ser, a gente classificar uma dor psicológica, mas essa psicossocial, que o senhor enumerou vários fatores aí, acontece muito, doutor? Acontece sim. Por exemplo, eu já conheci pessoas que não conseguiam dormir porque estavam desempregadas,
né? Porque estava com problema financeiro. Pessoas que tinham problema no relacionamento, durante a relação sexual, porque estava tendo problemas conjugais. Então, isso tudo pode afetar o corpo, de alguma maneira. Sim. Né? Normalmente, a gente tem uma ideia do que pode ser, mas muitas vezes a gente se nega a olhar para isso. É difícil. É difícil você reconhecer assim, falar, poxa, olha, eu tenho problema com meu filho, por isso que eu tô cheia de dor e eu não sei o que fazer, eu não tenho como tomar uma atitude. Né? E aí o seu corpo ele começa a absorver aquela falta de reação, desencadeando várias liberações assim, de hormônios ruins. Aliás, hormônios ruins não, mas a falta de certos hormônios, alguma coisa que daria prazer, satisfação, e isso vai debilitando o corpo. A longo prazo o corpo vai realmente padecendo. E aí é onde vão entrando outras doenças. Ela abre portas para doenças cardiovasculares entrar, para aparecer uma diabetes ali, e até um AVC aí futuramente. É aquela história da mente adoece e o corpo padece. Exato, isso é verdade. É pura verdade, sim. Infelizmente é verdade. Gente, eu quero mandar um abraço aqui para Fernanda Alves, minha amiga. Eu falo Fernandas da minha vida. Eu falo Fernanda aqui, o Cláudio olha para mim e ri, porque ele diz que eu tenho sócias Fernandas, né? A Fernanda Alves já veio algumas vezes aqui. A Fernanda Kozak vem ainda, o mês que vem já está marcado para ela voltar aqui e falar sobre algumas coisas que dizem respeito a alergias alimentares. Surgiram muitas dúvidas aí, o pessoal pedir para ela voltar. Eu costumo falar que eu tenho sócias Fernandas aqui no nosso Entrevistas. E a Fernanda Alves é uma outra maravilhosa, é uma querida, uma amiga querida biomédica, ela faz parte aí do Rotary também, então ela também é multifuncional. Fernanda, um beijo para você, ela dizendo que eu amo acupuntura, né? E foi através da Fernanda, de posts da Fernanda, que eu descobri o doutor Paulo Vitor, e ele, graças a Deus, teve a oportunidade e a disponibilidade de estar conosco. A Bruna Ludmila está aqui e há algum tempo ela veio aqui no nosso Instagram perguntar: doutor, fala, por favor, da osteopatia em bebês para melhorar as cólicas. Certo. Vamos lá explicar para a Bruna. Os bebês recém-nascidos e um pouco maiores, eles são como balõezinhos de água, balões de água. Então, eles não têm o osso durinho formado ainda, né? Então, isso é mais fácil a gente trabalhar nos bebês. Então, por exemplo, bebês que estão com cólica, eu consigo fazer algumas massagenzinhas, né? E o bebezinho ele vai responder aos estímulos. Então eu posso provocar uma melhora na circulação através de uma massagem leve na barriguinha deles. E aí eles vão e começam a soltar os punzinhos deles e começa, de vez em quando, até na própria sessão mesmo, eles já começam a fazer cocô. Bebês que têm disquesia é quando o nenenzinho ele força e não faz nada na fralda. Isso daí também ajuda bastante, é muito bom. Então, não só as massagenzinhas que podem responder. Eu já tive um caso de uma bebê de 7 dias, né? E essa bebezinha, ela tava com a cólica. Então, assim, os pais estavam desesperados, porque a menininha chorava demais, né? E aí comecei a movimentar, mexer, investigar no bebê. Eu percebi que ela tinha uma articulação, uma junta do quadril que ela estava um pouco mais dura. Aí eu comecei a mexer, fazer um movimento bem leve, bem sutil, porque bebê a gente não trata com força, né? É bem levinho, nada machuca. 7 dias. E aí ela começou, e aí eu fui sentir a articulação dela soltar. Aí depois que soltou, aí eu comecei a investigar como é que estava o intestininho dela, e ela começou a fazer cocô. Que maravilha! Eu lembro que nesse dia eu esqueci a mochila na casa dela e eu voltei para buscar. Aí na hora, assim, foi coisa assim de 10 minutos. Aí a mãe já estava trocando a segunda fralda. Olha, que maravilha. Falou assim, nossa, mas já foi tudo. Aí ela já... Mãos que curam. Suemes Alves mandando bom dia. Bom dia. A Fernanda está pedindo para o doutor Paulo falar hérnia de disco. Tem alguma melhora com a osteopatia? Tem. Muita melhora.
Com a hérnia de disco, quando o paciente está agudizado, quando ele está na fase da crise, ele tem a limitação de movimento, ele tem choque, ele não consegue andar direito, ele arrasta a perna, né, adormece de vez em quando. Então, eu tenho que levar em consideração todos esses sintomas para eu chegar na hérnia. Né? Muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho de descompressão da hérnia. Tenho que fazer movimentos que vão tirar aquela pressão em cima da hérnia para ela poder se encaixar de novo, como eu diria, né? Só que encaixar de novo tem algumas partes do tratamento que eu posso devolver a hérnia para o lugar. Muitas vezes dá muito certo. Quando a hérnia ela é muito grande ou quando o paciente está muito agudizado, aliás, muito afetado pela hérnia, ou ela já rompeu, já extrusou, aí no caso é a cirurgia. Eu normalmente eu recomendo uma cirurgia quando o paciente ele já perdeu a força na perna e a perna afinou. Ah, e tem isso? Tem. Quando a pessoa sofre muito, ela não busca recurso, ela não busca tratamento, ou é difícil conseguir um tratamento assertivo para ela, então isso pode acontecer, sim. E aí é mais difícil a recuperação, sabe? Então, quando a gente tem a dor, quando a gente tem as limitações, a gente não pode esperar. O ruim da gente é assim, eu vou tomar um remédio aqui, passa. Eu vou descansar um pouquinho aqui, melhora. E se aquela dor ela não está passando, não deixa piorar. Corre para o médico, sabe? Corre para o médico, ou então vai no osteo, vai no fisioterapeuta de confiança, sabe? Troca uma ideia, sabe? E aí você tem direções para você seguir. Fala assim, não, então eu preciso primeiro ir fazer um exame, eu faço o exame. Eu tenho que primeiro tirar uma radiografia, uma ressonância, sabe? Então, aquelas informações, elas vão ser necessárias para a gente acertar mais no tratamento. Só que quando as pessoas elas deixam isso a longo prazo, pode ser que até a própria osteopatia ou a acupuntura ela não seja tão eficiente quanto é no começo. Ou se o paciente ele decidir insistir, a gente pode chegar assim num resultado muito bom também, só que leva muito tempo. Tem que fechar o diagnóstico em primeiro lugar, sim, e procurar o mais rápido possível para fazer o fechamento desse diagnóstico. Isso é tudo, é cultural, sabe? Infelizmente é um fator cultural. E deixa eu falar uma coisa para o senhor, mais para os homens do que para as mulheres, né? Vamos combinar que homem não gosta de médico. A maioria deles. Está mudando um pouco hoje, mas homem... Isso. Homem, dificilmente ele cuida da saúde, né? A saúde masculina. Rotineiramente. Isso. Quando a gente descobre alguma coisa no homem, a bomba já estourou. Né? É porque está incomodando muito. Sim. Já. Doutor, bom dia. Meu nome é Renata Silva. Fui diagnosticada com artrose e hérnia de disco. Fiz em novembro uma ressonância e apareceu uma pequena mancha na coluna. O médico falou que não é nada grave. Devo me preocupar? O dia que ataca a coluna dói a minha perna esquerda. O que devo fazer? Mais ou menos com esse relato. Bom, essa mancha na coluna, eu vou ficar... Eu tô na dúvida. Porque ela não era para estar lá, né? Não, eu não sei o que é. Eu teria que ver o exame, investigar. Né? Agora, quando a dor ela irradia para a perna... para a perna esquerda, ela falou. Para a perna esquerda pode ser uma coisa mais a nível de postura. Uma postura que interfere na hérnia, que reflete na perna. Porque ela já tem hérnia de disco aqui, pelo que ela falou, né? Mas é o clássico ciático. Né? A ciatalgia, né? É a dor que começa da coluna e desce para a perna, é uma dor de característica ciática. Isso sugere compressão do nervo ciático. É coluna. Coluna é nervo. Não adianta só fazer um alongamento, pegar, levantar uma perna para cima. Não. Isso é uma etapa do tratamento, sabe? Mas o começo ele precisa ser realizado com descompressões na coluna, com alongamentos do nervo, do músculo, soltando as articulações, as juntas, e aí sim ela vai ter uma melhora maior a longo prazo. Você não precisa se preocupar, eu acho, né, em relação a essa mancha, eu realmente não sei por que apareceu. Não tem como dar o diagnóstico sem olhar, óbvio, né? Sem olhar o laudo lá e tudo. Enfim, doutora, a Alessandra Carolina está aí no Dom Pedro II. Bom dia. Tenho dores no joelho e não durmo bem
e acordo de hora em hora. Queria saber com o doutor o que poderia ser. É claro que por sim, tudo que nós estamos perguntando para o doutor, ele dá assim, uma proximidade do que pode ser. Não está fechando o diagnóstico de ninguém mesmo, porque não tem como isso através de mensagens. O que pode ser, doutor? Bom, ela já não dorme bem, né? O que eu avaliaria aqui? A condição de estresse dela. O corpo da gente entra em alarme, muito fácil. Então, uma ameaça, um susto, uma notícia, uma emoção, o corpo, ele se desorganiza tudo para a gente ter uma reação ou de fuga ou de luta. Né? Então, quando isso acontece, o corpo ele entra nesse estado mais de tensão, de muita atenção para alguma coisa, ou então ele pode se preparar para uma corrida, para uma fuga, enfim, alguma coisa que garanta a sobrevivência dele. E ele não pode dormir nessa hora. Né? Aí, quando o corpo está nessa fase de agitação, eu tenho que normalizar essa fase de agitação primeiro. Como ela já tem a dor do joelho, eu tenho que investigar por onde é que essa dor ela pode ter começado. Se é uma dor de característica muscular, se ela aparece durante os movimentos, se é por uma dor articular, que seria mais assim, eu mantenho uma certa posição aqui por um tempo e parece que meu joelho dói. Né? Ou então se é uma dor que irradia para o joelho, aí é o nervo. Aí eu tenho que investigar essas estruturas e tratar assertivamente em cima delas. Tá assim, doutor, o formigamento está relacionado a algum problema na coluna? O senhor pode me explicar? Todo formigamento, mas ela não falou o formigamento em qual região do corpo, mas vamos entender aqui que seja de uma maneira geral. Estou sentindo nas mãos ou estou sentindo nos pés ou na perna? Olha, tem muita gente que chega para mim e fala assim, nossa, eu estou sentindo formigamento e dormência na ponta dos meus dedos, né? Dedos da mão, ou então na ponta dos dedos dos pés. Isso daí já me remete a uma neuropatia. Né? Eu já posso considerar uma neuropatia, eu posso considerar também que ela pode ser alguma coisa vascular, pode ser alguma veia. Né? Então tem vários fatores. Tem alguns fatores aí. Né? Agora, essas dormências, elas... Aliás, foi formigamento, né? Formigamento, isso. Isso. É a mesma coisa? Uma coisa com a outra? Está relacionado? Olha, o quê? Eu acho que eu considero que um é primo primeiro do outro. Sabe? Tá certo. E, Cláudio, temos aí intervalo, né? Ele fica gesticulando ali, eu olho para ele, ele que manda. Sim. Vamos então ao nosso intervalo e voltamos, vamos tomar uma aguinha, voltamos falando mais às 10h16, inclusive podemos fazer até o nosso primeiro sorteio daqui a pouquinho. O doutor Paulo fez essa gentileza, trouxe a oportunidade de 2 pessoas poderem ser contempladas, cada uma com uma consulta com ele, tá? E vamos falar mais sobre isso no nosso próximo bloco. Vai lá, Cláudia, rapidinho.
bom dia. Ô, Nira, que bom ouvir sua voz. Manda um alô para nós aqui no Santa Oeste, até pela Nira. Tudo bem? Que bom ouvir sua voz. Que bom, Pedroca. Eu estou aqui na escuta, tá, meu amor? Um bom dia para vocês aí na rádio, bom sábado, bom final de semana. Ó, amor, beijo, Pedroca, um abraço pra você, mamãe aí no JK Oeste. Gente, Pedroca, vai lá no Instagram, vai no @Nira Santos Locutora, acompanha a sua amiga por ali também. Um beijo e obrigada pelo carinho de sempre. Quero mandar um abraço também para dona Neuza Jacobi, que está aqui no centro também, curtindo sempre, todos os sábados, a nossa live, a nossa entrevista, o nosso bate-papo pela nossa Manchester, às 10h21. Eu tenho aqui um monte de gente perguntando no Instagram, falamos um pouco sobre isso no intervalo. Tem gente que já foi contemplada aqui, a primeira pessoa contemplada consulta, presta bem atenção aí, gente. Eu vou mandar primeiro um abraço aqui, o doutor já sorteou a primeira pessoa e vai falar quem foi aqui que foi contemplada essa pessoa com uma consulta, vai ter aí um diagnóstico com ele, uma conversa, vai fazer lá a anamnese, ele vai saber aí do seu problema e conversar com você e possivelmente chegar aí num diagnóstico. Vai ser muito bom, hein, gente? Prêmios que ele trouxe pra gente, assim, que é uma coisa muito boa para todo esse volume de perguntas que nós estamos tendo e desse carinho que vocês têm com a gente. Estamos com o Dr. Paulo Vitor, ele que vem aí falar sobre fisioterapia, está aqui falando de osteopatia, de acupuntura e dos benefícios de cada uma dessas especialidades. A Carla, que está aqui conosco no Instagram, diz que é muito bom ouvir aí o doutor, dá vontade de fazer tudo isso e com certeza os benefícios para o corpo. Eu também queria, gente. Ó, mas eu queria não, eu quero e vou atrás do doutor, porque a gente tem que procurar onde também ajuda aí a manter a nossa saúde, né? A qualidade de vida. A Fernanda comentou aqui que também não gosta de sol, eu acho que foi naquele caso que a gente estava falando da vitamina D, vitamina D, né? E aí sempre tem uma coisinha ou outra que a gente tem que repor. O Sebastião, bom dia, Nira, bom dia, doutor Paulo Vitor, está aqui também no nosso Instagram. A doutor Paulo realiza um trabalho com osteopatia em recém-nascido que é fantástico, Fernanda falando, e é claro que as mamães e papais e vovós e vovôs, tios e tias agradecem, né? A Nilza está aqui, bom dia, eu sou a Nilza, estou ligadinha na Manchester, o Arison Valmir está conosco, eu não sei se ele está no Pará ou se já está aqui, mas também fica nesse trecho aí e tem problemas na coluna, que eu sei, já fez operação e a dor não passa, doutor. Não passa. Ele tem aí muita dor na coluna e eu sei que é meu amigo e não passa de jeito nenhum. Ele fez cirurgia e passou um tempo assim, amenizou, mas dizer que passou e ele gosta muito de pilotar, ele é um apaixonado por motos, né? Ele monta aquelas monstras e sai por aí fazendo, eu falo que aquilo, né? Eu não ponho nem o pé no chão e segurar o peso daquele tipo de moto, mas dores que não passam mesmo com cirurgia. Isso a osteopatia ameniza, dá conta também de fazer um tratamento para ter qualidade de vida, doutor? Já falando para ele que está nos vendo aqui pelo @Nira Santos Locutora. Com certeza dá. Mesmo tendo feito cirurgia. Mesmo tendo feito cirurgia. A cirurgia, normalmente, pode... A maioria dos procedimentos, elas podem criar... elas podem gerar artrodese. A artrodese é quando você coloca parafuso na coluna. Isso é um caso de indicação cirúrgica, né? Quando o paciente ele já está muito agudizado, enfim, ele está muito, assim, numa fase, aliás, nem tanto agudizado, mas assim, bem afetado pela hérnia de disco, ou então pelo desgaste da coluna, e realmente, quando a gente não vê que tem solução, tem que colocar ali, né? Entendi. Os parafusos. Aí, então, podem sobrar esses resquícios, né? A dor ainda permanecer, diminuir, né? Mas ela nunca vai embora. Então, a osteopatia, ela pode ajudar em algumas coisas nesse caso.
eu posso procurar tensões em volta da cirurgia dele para ver se isso ameniza mais a dor e dá qualidade de vida. Mas pessoas assim, elas têm que fazer um tratamento mais assim frequente. Então, por exemplo, eles podem vir para mim uma vez no mês. Entendi. Né? Assim, tem que ter sempre uma manutenção ali. Aí, qual que é a grande vantagem? Não usa remédio. Não É o usa que mais ele medicamento. usa. É o que mais ele usa. Eu digo que ele almoça, ele janta, ele lancha medicamento para essas dores que nunca passam. É uma coisa assim imensa mesmo. Eu conheço de perto. Eu vou te dar um exemplo. Meu amigo de infância. De uma amiga minha que ela me procurou uns tempos atrás e ela estava sentindo uma dor muito forte na coluna. Eu falei, tudo bem. E ela também trabalha. Ela é fisioterapeuta, ela trabalha com osteopatia também, mas ela não mora aqui. Aí ela veio, me procurou e falou assim, olha, Paulo, eu tô com uma dor assim, essa dor não passa e tal. Falei, não, vamos ver aqui como é que tá. Fui conversando com ela, como é que tá, voando, trabalho e tudo. Ela falou que tava assim, um momento muito grande, com reforma de clínica, com alguns acontecimentos e tal. E aí eu percebi que ela tava assim, num quadro mais de ansiedade e tudo mais. Então eu tive que relaxar o corpo dela primeiro. E aí, à medida que o corpo dela foi relaxando, a dor foi ficando mais específica, né? Foi ficando mais assim, localizada. Então eu consegui chegar nessa região, sabe aonde que era? Eu manipulei o intestino dela para aliviar a dor. Ela não sentia lá, ela sentia uma dor que ela passava. sentia a dor nas costas. Sei. Porém, ali no caso dela, a dor era numa região específica do intestino. Então, como é que eu fiz isso? Eu coloquei a mão sobre a barriga dela, eu fui na região onde eu precisava mexer e eu devolvi o movimento da víscera. Eu devolvi o movimento daquela região específica. Melhorei a circulação, que é bom para o corpo. Sei. Né? E aí o intestino funcionou normalmente. Ela não estava com problema de intestino, mas ela tinha uma restrição ali. Eu pegava ali na parte da barriga dela, estava muito dura. E eu percebi, eu falei, não, eu sei qual que é a estrutura que está aqui, então eu vou mexer ali. A osteopatia, ela me dá essa habilidade. Sei. Eu trato as vísceras também. Que coisa, doutor. Estou impressionada. Isso. E aí é uma dor a dor da coluna gerada por um problema visceral. Nada a ver com a coluna. Que coisa, hein, gente? Antes da próxima pergunta, porque tem alguns bons dias aqui e perguntas, Sim. vamos... o senhor escolheu uma das pessoas já que participaram hoje pelo 995280101. Às 10h28, vamos saber a primeira pessoa a ser contemplada com uma consulta com o doutor Paulo Vitor Freitas, certo. Fisioterapeuta, osteopata e acupunturista. Fala, doutor Paulo. Certo. É a Rosana Cardoso. Rosana Cardoso? Isso, da Vila Norte, final 40. 40. Rosana Cardoso. Ele olhou entre as pessoas que vieram aqui pelo 995280101. A Rosana Cardoso, deixa eu até repetir aqui o que foi que a Rosana falou aqui. Ela tem dores no corpo. Dores no corpo. Diz que já fez algumas sessões de fibromialgia. Aliás, a gente é que achou que ela tem alguma coisa relacionada. Pode ser outros fatores, sim, mas achou que foi relacionada. Ela fez acupuntura, diz que não achou lá o nervo que estava doendo e ela lamenta que os médicos não conseguem, ela acha que eles não acreditam na dor que ela sente. Lançamos esse desafio do Dr. Paulo Vitor agora. Nossa. Muito bom. Pois é, eu acredito que vai ser interessante conversar com ela e entender mais. Isso, para entender, né? Dela. Porque assim foi superficial o que ela informou. O senhor no consultório vai mais a fundo, né, doutor? Para poder fazer esse diagnóstico. Então, Rosana, você foi a primeira contemplada, tem mais uma consulta. Já eu mando direitinho pelo nosso WhatsApp o que você vai fazer para ter aí o seu brinde, tá? Onde você vai procurar o doutor, a gente vai falar quando tiver a outra pessoa contemplada. Siga aí na sintonia, siga aqui no Instagram. E por falar em Instagram, um bom dia para o meu amigo Edson Mundim, que está aí nos vendo, ouvindo também. Um abraço, Rosilda, das meninas, tá? Um super beijo à família aí. Lenis, o Lenissono, eu leio aqui do Instagram, então tem uns nicknames assim, a gente vai lendo conforme está aqui, né? É conhecido do senhor ou não?
Esse daqui. Ainda não. Não. Pode ser, mas ainda não. Então veio o Edson. Olá, bom dia pra vocês Edson. O doutor Felipe Carmo também está aqui mandando aí aquele bom dia, né? E bater palminhas aqui para o senhor. É sensacional. Ele é um profissional muito bom, ele é da neuro. Eu já ia perguntar a especialidade dele, se o senhor sabia, então já informou, é neurologista. Não, ele é neurofuncional, ele é fisioterapeuta neurofuncional, que é uma parte que trata mais de lesões de sistema nervoso. Entendi. Um paciente que teve AVC, um paciente que nasceu com problema, com paralisia cerebral, sabe? O Felipe, ele é fantástico. Que coisa boa. E se eu disser que eu virei aqui onde eu estou acompanhando, as perguntas já estão ali longe de mim. Pensa, virei como se eu tivesse entrado de novo, mas não falta. Tem que mandar um abraço aqui a Belchior Tessarulo, que está aí também no bairro de Luz, participou mandando um cheiro aqui na nossa live. Ainda tem aqui, bom dia, Nira, que entrevista, hein? Eu estou bem ligada, a Ana Machado ali no Dom Felipe, mandando aí aquele abraço também para nós aqui, doutor. E peço a você que mandou alguma pergunta aí no nosso Instagram, enquanto eu faço aqui uma pergunta para o doutor fazer a sua explicação, eu vou ali pertinho da nossa live, porque o que eu espelho a live aqui, ele saiu e entrou e eu perdi as perguntas que já estava acompanhando. Quando a gente entra de novo, não vê as perguntas que foram feitas, né? Eu quero que você faça aí novamente a sua pergunta. Manda aqui também no 99528-0101. Tem aí, Cláudio? Flash? Ah, tá, ok. Então, ó, enquanto o Leonardo que tá com a gente, Leonardo Gonçalves, meu querido amigo Léo, eu quero saber onde você está. Enquanto você fala, vou ver minhas perguntas ali dos ouvintes para a gente poder passar aqui pro doutor rapidinho. Vamos saber o que o Leonardo vai trazer pra gente. Ele é que vai falar. O que ele vai trazer pra gente às 10h32. Onde você está, Léo? Bom dia, meu querido. Bom dia, Tira, fala comigo! Fala, ouvinte! Gente, eu só vou virar aqui. Porque tem promoção na Lucineide, bom dia. Ela falou da artrose. Fernanda perguntou do formigamento. Muito bom ouvi-lo. A Carla. Letícia entrou. Também não gosto de sol. Até aí eu peguei. Aí o Sebastião tá aqui. Bom dia, Nira, doutor. Falar aqui dos trabalhos de recém-nascido, a gente já falou ali. Nilza, o Alisson Valmir, a Luana entrou, o Aleph também, bom dia, Yara, também está no Pará curtindo a gente. Temos aqui o Edson dando aquele bom dia, a Jéssica também mandando aí aquele abraço, né, Jéssica? É isso aí, galera que tá aí participando, fazendo as suas participações. E mandem mais, tá, gente? Mandem mais. Bruna, tem ainda quem mais? Cláudia. Estou com fibromialgia. A senhora já falou da fibromatose dela, né? A Kelly, doutor Paulo Vitor, excelente profissional, tratou meu ombro, joelho, foi fenomenal. Bom dia, Jéssica. Tive síndrome de Bell em 2023. Síndrome de Bell. O senhor sabe o que é? Síndrome de Bell. É meio estranho ali o nome para mim, mas assim, vamos continuar aqui. Valeu, Léo. Tem intervalo, Cláudio? Você pode adiantar o intervalo? Alguns minutos ainda, né? O próximo intervalo. Só para a gente atualizar uma pergunta que eu estava lendo ali, perto da nossa live. O meu telefone de espelho aqui, ele meio que saiu e entrou. Eu perdi uma pergunta bem interessante. E eu vou ver as perguntas ali enquanto nós estamos no nosso intervalo e voltamos já. Infelizmente, já vou falando com a última parte da nossa entrevista. Ainda tem mais um sorteio e eu vou encerrar, enquanto está o intervalo no ar, eu vou encerrar aqui. Quando voltar, vamos encerrar as participações para o sorteio, porém não das perguntas, para o sorteio, para a gente analisando aqui e ver quem é que o doutor vai sortear para a próxima consulta. Vamos lá, 10h35 agora.
onde as vozes se encontram e as histórias se revelam. Eu falando aqui, a Fernanda falou que os bastidores são melhor. Liguei o microfone para falar com vocês, né, gente? Jéssica Nayara dizendo, acompanhando a live, o que foi que saiu errado aí? Foi o começo dela, eu comentei, né? Eu vou ver se o começo dela ficou gravado nos meus rascunhos para poder publicar também. Foi a apresentação do doutor, né, gente? A Adriana está aqui, o Adriano também, a Letícia falando, vocês falando de dores nos ombros, minha mãe questiona muita dor nesse lugar, principalmente quando está no tempo frio, aí que dói, dizendo ela que tem a sensação de queimação no lugar. Falar com o doutor sobre isso aqui, pode ser essa sensação de queimação, tá? A Alcântara, Edma Brito, a Kellen, Marlon Moraes. Ô, meu amigo Marlon, tô te devendo uma visita. Patrícia Mendes, Luciana Costa, bom dia para vocês dois. Salvador, doutor Felipe Carmo, Sérgio Henrique. Gente, é muita gente, graças a Deus! Que coisa maravilhosa. Um abraço, viu? E eu vou falando com vocês agora que eu tenho que voltar no ar ali. O Cláudio está me esperando, tá, gente? Já vai me chamar. Aguenta aí. Ai, vamos lá, né? Mira Santos, vou te contar uma coisa. Que bênção! Todas essas participações que vocês estão aí fazendo pelo Instagram. Eu gosto quando eu falo aqui assim, não tô dando conta, né, doutor? Eu falo assim, não tô dando conta. Por quê? Porque é muita gente. E as pessoas quando abraçam aí as perguntas, abraçam o programa, eu digo que abraço o programa, fazendo as participações, e o doutor Paulo Vitor está aqui muito disponível para você, batendo esse papo com a gente, que infelizmente está no último bloco. Esse é o nosso último bloco. Mas ainda tem tempo. São 10h38, nós vamos até às 11. Pouquinho antes das 11, vamos ver aqui a outra pessoa contemplada, que pode ser contemplada com a consulta, se vai ser internauta, se vai ser aqui, né? O doutor está olhando muito a disponibilidade, no caso, das pessoas que estão com dores que desafiam ele. Por exemplo, a pessoa que foi a primeira contemplada, ela diz que médico algum acredita, foi essa palavra que ela usou, uma pena que eu lamento que os médicos não acreditam nas minhas dores, porque alguém não achou lá o nervo que ela diz sentir dor. Mas numa conversa, o doutor se dispôs aqui então a tentar chegar num diagnóstico para ajudar a nossa contemplada. Deixa eu pegar o nome dela aqui de novo, não some de mim não. É a Rosana da Vila Norte, né? Um abraço, viu, Rosana? Aguenta aí que a gente vai falar com você a respeito aí de como você pode ir até o consultório para poder ter essa consulta, que vai ser com certeza uma chave aí que vai o antes e o depois de você conhecer o doutor Paulo Vitor Freitas. Eu creio, porque tem muita gente que faz aí, ontem eu fiz a chamadinha, muita gente veio falando, nossa, muito bom saber aí que o doutor vai lá, vou estar acompanhando, tanto pelo Instagram como também pela rádio. Tá aqui, bom dia. Já recomeçando as nossas perguntas. Sou a Ana Liz. Ouvindo o doutor Paulo, eu vejo alguns casos semelhantes aos meus. Eu já fiz, vou tentar ler, 3 bloqueios, 3
risotomias, aplicações nos quadris, fisioterapias, uma cirurgia de costectomia, dizendo ela desnecessária aqui, né? Há muitos anos faço todo tipo de tratamento, porém, cada médico que eu vou dá um diagnóstico diferente. Eu tomo pregabalina há muitos anos e também canabidiol, tudo receitado. Não foi diagnosticada com fibromialgia. Sim. Anos com dores no corpo. Alguns momentos da minha vida eu quis desistir de tudo, não sei mais o que fazer. Que depoimento foi esse aqui, que relato, né? Interessante, obrigada, Cláudio. Cláudio mandou para mim aqui, e algumas coisas que eu perco aqui, ele vai e manda lá também para mim. Falo que auxilia em tudo. Doutor, o que dizer para a Certo. É uma paciente que ela tem um histórico, né, de tratamentos que não foram bem sucedidos, né? Não vou dizer assim que ela vai resolver tudo com a hoxa, ela vai resolver tudo com a acupuntura. Não. Aqui eu ainda não conheço essa pessoa, né? Mas eu tenho que investigar quais são seus hábitos de vida, como que é a sua condição de saúde, rotina, se está fazendo atividade física ou não, se está disposta a começar, se não está fazendo, sabe? É uma mudança de hábitos, né? Como ela já fez a cirurgia, já fez as risotomias, os bloqueios, que são coisas que a gente já afeta mais a região de nervo, né? E isso não foi solucionado. Sim. Aí é um caso interessante para investigar, porque pela palpação pode ser que eu descubra alguma coisa que não foi descoberto no exame. Igual esse negócio eu tô com ele na cabeça, da coluna, dor na coluna, que não era nada da coluna, era o intestino. Eu tô aqui de cara com isso. Mas o que é risotomia, doutor? Só para poder... É risotomia que ela colocou aqui? Foi. Deixa eu ver. Aqui, ó, risotomias. O que seria? Bom, é um procedimento que faz assim no nervo para que aquele raminho específico ele seja praticamente assim, ou anestesiado, ou então ele bloqueado para aliviar a dor. Mas esse procedimento é aplicar alguma coisa? Sim. Ah, ok. Isso que ela fez, já fez todo esse diagnóstico aí. Isso. Aliás, não chegou a diagnóstico, mas tem todos esses tratamentos, fez cirurgia e nada adiantou. Isso. Então, só precisa, no caso, conhecer pessoalmente, ver exames que ela já fez, ver tudo, fazer toda uma anamnese com ela para poder descobrir o que seria, né, doutor? Certo. E tentar ajudá-la no caso. Sim. Tá, então um abraço aqui também ao Douglas Calisto. Ainda temos aqui, deixa eu ver quem mais. Gente, é muita coisa, que maravilha. Doutor Kellen Cris. O melhor, o doutor Paulo. Não, e esse bate-papo está incrível. Deve ser paciente. Eu enviei perguntas na caixa de perguntas. Aqui mesmo. Deixa eu ver aqui, a caixa de perguntas. Ah, ok. Bom, se você falou que enviou, é porque eu posso ler, né? Leonardo tá aí? Então, antes da pergunta, vamos ao Leonardo Gonçalves de novo. Fala, Léo. Nós, parabéns para a equipe. Bom demais. Estamos no Poço Globo, da Correia, que fica na Avenida Pedro, Ludovico, no Renicure, na região sul de Anápolis. Família com minha amiga. Você sabia que o desempenho do carro, do seu carrão aí, ele passa pela escolha do combustível? Pois é, hein? E combustível de qualidade você encontra no Poço Globo da região Antonelli. Então, osteopatia, pós-edema, Você está no ar com entrevistas.
Leonardo tá aí bem dinâmico, né? Tô amando, Léo. E ainda tem mais, não tem? Ainda tem mais daqui a pouquinho ele? Tem, antes da gente terminar. 15 minutos faltando para as 11. Ainda tem 15 minutos. Ó, já encerrei, tá, gente? Encerrei as participações para fazer aí o último sorteio da consulta que o Dr. Paulo gentilmente cedeu aí 2 consultas para serem sorteadas hoje aqui. A primeira já foi para a Rosana, que está aí na Vila Norte. E a segunda, já nós vamos saber para quem vai ser. Só tô vendo coraçõezinho subir ali na live no Instagram, @Nira Santos Doutora, com o Dr. Paulo Vitor, fisioterapeuta, osteopata, acupunturista, que está aqui nos atendendo hoje. E respondendo a sua pergunta, tem mais alguma dúvida? Manda aí, 995280101 ou na nossa caixinha de perguntas. Achei interessante, porque eu não estava olhando, obrigada por me chamar a atenção aqui. Kellen Cris, está participando aqui conosco, internauta, está nos vendo, participando pelo Instagram e mandou aí um bom dia para o doutor, um abraço. E é claro que ela perguntou uma coisa bem interessante aqui, enquanto o Léo estava falando conosco, nós fomos ler as perguntas dela. Ela disse que estava na caixinha de perguntas, foi muito bom essa pergunta. Tenho neuroma de Morton. E o doutor Paulo me salvou, porque a infiltração pode não ser efetiva, já que a aplicação de corticoide deveria apresentar pelo menos uma melhora. Quando ela usa o termo "me salvou", a dor devia ser bem intensa, né? E a infiltração, essa observação que ela fez, pode não ser efetiva. O que significa? Com essa aplicação, tipo, a pessoa às vezes não tem sucesso com esse tratamento, é isso? Assim, a infiltração, no caso do neuroma de Morton, é para anestesiar, para tirar a dor. Tá. Né? O que seria esse neuroma de Morton primeiro? Isso, primeiro. Tá certo. Eu nunca ouvi a sola do pé, a gente tem essa região aqui, sabe, a almofadinha do pé, Sei. sabe, antes dos dedos? Sim. Então, entre o terceiro e o quarto dedo aqui, mais ou menos, No pé, na sola do pé, tá, acontece que parece que tem uma bolinha de meia de algodão quando a gente calça um sapato, sabe? E isso dói muito, sabe? Ela sente essa bolinha, é isso? Assim, a pessoa... Isso, ela sente essa bolinha. Aí, no caso, o que aconteceu com ela? Ela usou uma sandália que apertou. E assim, ela já vinha sentindo essas dores há alguns anos. Só que depois que ela usou uma sandália e essa sandália meio que apertou o pé dela, aí a dor agudizou e ela não passou. Aí ela procurou um médico, ela fez os exames, ele sugeriu fazer infiltração. Não é ruim, a infiltração não é ruim. Mas só que no caso dela, não foi o suficiente. Entendi. Às vezes é porque estava muito agudizado, estava muito... comprimiu demais essa região. Sim. Aí, nesse caso, eu fiz algumas manobras para mim soltar mais o espaço entre os ossos, entre os nervos. Certo? Entendi. Então, assim, é uma característica boa da fisioterapia, da osteopatia ou da própria acupuntura também. A gente complementa outros tipos de tratamento. Por exemplo, esse tratamento que esse profissional fez, que ele fez na infiltração, pode não ter sido tão eficiente assim como a gente esperava. Né? Tá. Então, foi necessário manipulações. Entendi. E aí, ela falou que melhorou, zerou e ficou boa. muito bom. Interessante, que bom. E ela ainda fez uma pergunta posterior a essa observação com o tratamento dela, perguntando sobre a osteopatia no pós-edema encefálico. Possui muitos benefícios. Qual seria o principal? Em bebês, tem mais resultados do que em um adulto? Explica primeiro o que seria o pós-edema encefálico, doutor. O edema encefálico é quando existe um inchaço na parte do cérebro. Sei. Né? A osteopatia, ela vai fazer com manobras como se fosse uma drenagem craniana. Ela faz isso. É possível? É possível. Coisa. É possível fazer uma drenagem. Então, por exemplo, se for um adulto, pode ser um exemplo, um adulto que bateu a cabeça. Eu não vou instalar um pescoço de uma pessoa assim, sabe? Mas só que existem coisas sutis que eu posso fazer na cabeça para melhorar mais a vascularização. Tirar aquele edema, aquele inchaço. Como se estivesse fazendo a drenagem, então. Sim.
Que interessante. Sim, dá doutor. para fazer. Porque aí a gente pensa assim, como assim? Que não tem como apalpar o cérebro aqui passando a cabeça, mas é uma técnica, óbvio, né, da osteopatia. São técnicas. Que interessante. Falando, a gente até conversou um pouco sobre isso quando a gente estava ouvindo ali a participação do Leonardo. Esse pós-edema encefálico, a gente chama também de traumatismo, o traumatismo craniano não é a mesma coisa, não chega a ser. Ou é primo ali uma coisa da outra, como é que é? Não, é diferente. Por exemplo, esse edema... um bebê que ele pode não ter tido nenhum trauma na cabeça, mas ele pode ter tido um inchaço por algum fator. Ah, entendi. Né? Ele... O microfone? Ah, tá. Não, esse aqui. Ah, sim. Tá certo. É diferente, então, mas esse pós-edema, ou seja, o edema, que é esse inchaço e tudo, pode ser drenado através da manipulação da osteopatia. Pode. Na sua fala sobre o edema, gente, eu não vou estralar o pescoço. O senhor pegou uma coisa que realmente eu não podia deixar passar. Tem muito disso, e eu já vi, eu vou pôr duas situações. Tem muito de a pessoa, eu já vi amigos meus, deito no chão, sobe aqui em cima da minha coluna. Sei. Sobe, anda aqui para estralar. Eu falo, que isso? Eu não fiz, mas teve outras pessoas que fizeram. Aí a gente ouve o estralo da coluna. Sim. Tá, quero saber se isso é saudável e se pode ser feito dessa forma. Eu vou até chamar de irresponsável, porque não é um profissional. Enfim, o tal do estralo. Tem gente que estrala o pescoço sozinho. Doutor, eu fico horrorizada, porque é uma coisa assim que também causa um pouco de espanto em quem não entende. Sim. Mas tem gente que tem toda a tranquilidade de pegar o pescoço, mexe pra cá, treco. Mexe pra lá, treco. A gente ouve. E eu já vi casos, para que serve isso? O senhor vai me dizer, porque mexe na cervical, creio eu, e eu morro de medo disso, porque ela comanda os movimentos do corpo, do ombro para baixo, né? Sim. E aí, a situação que eu vi na internet foi uma moça dando um relato que uma pessoa que não tinha uma qualificação em fazer esse estralo, que eu digo, deve ter um nome científico aí, no pescoço, fez de uma forma errada, e foi um profissional que ela tinha ido para um outro, ele não era osteopata, era outro tipo de especialidade, mas era alguma coisa a ver, não sei se foi um ortopedista, mas o relato dela era o seguinte, fez esse tipo de estralo e rompeu alguma veia, algum vaso, alguma coisa assim, porque foi mal feito, e com isso ela teve um AVC. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu não sei dar todo o relato aqui, mas o que eu entendi que aconteceu dessa forma. O que para que serve? O que é esse estralo aí? Tanto na coluna, as pessoas podem fazer a revelia, ou tem que tomar muito cuidado com isso? O que se... não foi nem um profissional, foi um profissional que não tem nada a ver com a medicina, lembrei. Foi um barbeiro. Foi um vídeo do Instagram. Exato. Foi. Eu não sei até onde é a veracidade daquele vídeo, não. Tá? Mas, por isso que eu estou falando. Internet, né? Bom, a osteopatia, ela instala o corpo inteiro, se eu precisar. Se eu precisar, eu instalo. Essa é a minha diferença. Existe outra especialidade, que é a quiropraxia. O pessoal conhece ela é muito mais divulgada, a própria quiropraxia. E ela é fantástica. Eu não tiro o mérito de um quiroprata ou de um quiropraxista, certo? Só que nem tudo é manipulação, nem tudo é estralar. O barulho do estalo é um gás que tem dentro da articulação. Meu Deus do céu, aquilo assusta. Não, mas tudo bem, olha. Quando você tem aquela bolinha de gás e ela desloca, dá o barulho. Só que também acontece de aliviar a tensão em cima da articulação. Entendi. Então é por isso. O músculo não estala. Se você ouve um estalo muscular, é um problema. Pode ser uma fibra muscular arrebentando. Agora, se for uma articulação, igual assim, eu vou puxar meu dedo, ou então vou estralar meu pescoço. Qual que é o grande problema de você... É isso aí. Qual que é o grande problema de você ficar estalando o pescoço demais? Você pode gerar uma certa
uma certa falta de posição original. O seu pescoço não é que ele vai sair do lugar, nenhuma vértebra sai do lugar propriamente dita, né? Mas só que você pode gerar muita, é como se fosse uma luxação a longo prazo. A mesma coisa de você instalar um dedo que depois parece que o dedo engrossa, né? Na verdade, no pescoço, quando você instala ele demais, depois nem o estalo ele vai aliviar, né? Então é bom quando você deixa para um profissional qualificado. E outra coisa também que é importante, pessoas com tontura não podem instalar pescoço. Opa! Não podem, de jeito nenhum. Por quê? Porque pode causar isso que o vídeo, ele meio que induziu o que aconteceu. Isso. Porque assim, quando você faz o estalo da coluna, pode acontecer de você aumentar o fluxo sanguíneo para a cabeça. Ah, então existe a possibilidade de ter acontecido isso. Existe essa possibilidade. Daí é onde eu faço os testes que podem me auxiliar para ver se eu posso ou não fazer aquela manobra. Entendi. Mas então assim, todas as vezes que o paciente ele tem um problema de pescoço, eu tenho que instalar? Não. Tem gente falando, já pedi demais para subirem nas minhas costas para instalar a coluna. E foi a Kellen, tá? Vou entregar ela, tá no Instagram mesmo. Ô, coitada. Bom, mas olha só, embora a gente faça alguns estalos articulares, isso promove um relaxamento no corpo. Tem gente que está dizendo, minha irmã faz isso. Não pode. Não pode, gente, pelo amor de Deus. Aí, então, o que eu aconselharia fazer? Ir no profissional mesmo. Ou pode ser num osteopata, pode ser num quiropraxista, não importa, sabe? Mas desde que sejam pessoas qualificadas. Qualificadas. Sabe? Porque nada de pedir para amigo ou você mesmo fazer, principalmente esse do pescoço. Gente do céu, é a cervical, né, doutor? Isso, tudo são manobras, nem tudo é só instalar uma coluna. Por exemplo, ela pode ter um movimento articular que está travado e se eu fosse instalar, ele liberaria. Entendi. Mas no seu caso, por exemplo, você tem medo. Eu não vou fazer uma coisa porque você tem medo. Aliás, eu não vou desconsiderar isso. Então eu tenho outras manobras para mim provocar o mesmo efeito sem ter essa agressividade de um estalo. Entendi. 10h56, vamos ao Leonardo com a... Oi? Não, eu vou até aí quando o Leonardo estiver falando, é a última? Ah, entendi. Depois? Ok, então vamos ao áudio aqui. O Cláudio, o que tem aí? Deixa eu ver o que o Cláudio quer aqui. Que bom, obrigada. É essa gracinha de depoimento que a gente gosta de receber por aqui também, né? Porque nós ficamos sempre agradecidos, porque o programa é feito para vocês, com vocês e por vocês, gente. Alguém que tiver aí, eu queria que trouxesse o profissional tal aí para a gente poder esclarecer isso, isso e isso. Olha, o profissional que nós temos hoje aqui vai se despedir agora falando a última pessoa, a segunda e última pessoa a ser contemplada com a consulta que ele disponibilizou em sortear na sua participação hoje aqui, que foi muito boa, porém tem muita coisa ainda para trás e tinha muito assunto ainda para a gente esclarecer, mas vamos combinar. 3 especialidades, 3 em 1 esse aqui. Literalmente 3 em 1, Dr. Paulo Vitor. E ele com essa simpatia toda, com essa disponibilidade. Estão perguntando aqui onde ele atende, ele vai falar tudo aqui, dar os contatos dele também, né? Fazer aí os contatos dele aparecerem para vocês aqui. Estão perguntando de convênio, se ele atende, enfim. Eu tenho um depoimento aqui, um prazer imenso sempre
sempre acompanhar o seu programa, Nira, hoje mais ainda, Dr. Paulo Vitor, que é tão gente boa, um excelente profissional, ele sempre me salva quando eu tenho uma dorzinha, insiste em me atacar. Dias atrás eu estava sofrendo com dores horríveis na cabeça por causa da DTM. O Dr. Paulo Vitor tirou ela em apenas uma sessão. Brinco com ele que ele parece ter chips, que vai no foco da dor, de uma maneira muito certeira. Eu tenho o privilégio de ser amiga de uma pessoa tão gente boa e competente. Para você que está aí sofrendo com dores, procure o Dr. Paulo Vitor já. Um beijo, Nira, saudades, um abração, Paulinho. É a nossa amiga Lorena Abreu. Depoimento todo dela. A Lorena é fantástica. Muito bom, né, doutora? A gente ter o reconhecimento do trabalho e a amizade de pessoas assim também, é muito gratificante. Sim. Isso aí, a minha profissão, ela me dá de presente, sabe? Eu não tenho só pacientes, eu tenho amigos. Ai, que coisa boa. Eles viram meus amigos, graças a Deus. E o que eu digo, graças a Deus, que eu também tenho essa profissão que eu amo, que é conversar, porque a pessoa fala, hein? É conversar com vocês, é estar com vocês, e todos os que eu tenho o prazer de receber aqui no Entrevistas também nos tornamos, eu trago para a vida, tenho amigos, eu transmito isso para o senhor e eu espero poder contar também com sua amizade. Vou ser sua paciente, com certeza. Filho também vai ser, com certeza. E tem aqui toda, excelente profissional, Ieda Cardoso, falando aqui. E aí, a última pessoa a ser contemplada com a consulta, o telefone está bem aqui embaixo, é ela. Certo. E nós vamos aí nos despedindo, falando quem foi que deu a consulta, doutor? Foi a Ana Liz, do final 44. Final 44. Vão entrar em contato com ela agora. Ana Liz e a Rosana Cardoso foram elas as contempladas, invadindo o Café Cerrado. Estou eu aqui já terminando o nosso Entrevistas. Doutor, onde encontrar o Dr. Paulo Vitor? Eu atendo na Clínica Integrato, que ela fica no Jundiaí, na Rua do Feirão do Jundiaí. Sim. Ali perto, entre a Santa Casa e o Feirão do Jundiaí, na Visconde de Taunay. Muito fácil de encontrar. Muito fácil de encontrar. E também pelo meu Instagram, @dr.paulo.victor, ou também pelo Zap, é o 629-9294-5483. Quem não conseguiu pegar, pode ter certeza, eu fazendo aí a finalização da nossa live, vai ficar lá fixado nos comentários os contatos e tudo isso que o doutor falou aqui, para você, obviamente, já segui-lo também. E ele responde caixinhas a quem ficou sem responder aqui, ele cria caixinhas, responde caixinhas para poder estar aí esclarecendo suas dúvidas. Obrigada mais uma vez, doutor. Eu que agradeço, foi ótimo, foi um prazer explicar um pouco mais do meu trabalho, explicar também as dimensões que a osteopatia pode chegar. Tem muito mais coisa, por exemplo, vai voltar, tá? Já está que a gente pode tratar e muito mais coisas, e vocês vão ficar à parte. Já está intimado, volta. Pode agora dar uma voltinha ali no meu Instagram só para aparecer você? Pode tirar isso. Aê! Você estava procurando gente bonita ou eu aqui? Nossa, mentiroso, hein? Ai, Wesley, professor Wesley. Bom dia. Bom dia, Nira. O que nós teremos no Café Cerrado? Hoje o Café Cerrado tem uma entrevista aqui com o seu Álvaro, que está comemorando lá daquela galera da Feira Agroecológica que acontece em Piranga. Sim, conheço mais. 10 anos. Então, o Álvaro já vi ali. Já tive o prazer de vê-lo ali e vou ouvir também, e ainda já vou falar que daqui uns dias vai vir aqui de novo. Isso, no Entrevistas, né? Chama os agricultores que trabalham com ele. Ele também conto mais aqui no nosso programa. Já vi algumas vezes, né, Álvaro? Um grande abraço, meu povo, tô indo nessa, e sábado que vem nós temos mais Entrevistas. Um cheiro pra vocês. Tchau, gente! Encerramos aqui mais uma Entrevistas. Agradecemos aos... Gente, tô indo nessa.
Nossa, obrigada pela companhia de todos vocês. Vou deixar gravado aqui no nosso... Façam lá os comentários, passem para as pessoas que vocês acham que vão fazer aí as participações também por direct. Até sábado que vem com mais uma entrevista. Ó, um cheiro para vocês.